Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Do autor, Nassim Taleb. Capítulo 1. Entre Damocles e Hidra. Metade da vida não tem nome. Você está nos correios para enviar um presente, um pacote cheio de taças de champanhe, a um primo que mora na Sibéria. Como o pacote pode ser danificado durante o transporte, você carimba frágil, quebrável, ou manusear com cuidado nele com tinta vermelha. Agora, qual é o extremo oposto dessa situação? O extremo oposto de frágil. Quase todas as pessoas respondem forte, resiliente, sólido, ou algo do tipo. Mas resiliente, robusto e companhia são itens que não quebram nem se aprimoram. Portanto, não seria necessário escrever nada sobre eles. Você já viu algum pacote com a palavra robusto estampada em grossas letras verdes sobre ele? É claro que o extremo oposto de uma embalagem frágil seria um pacote no qual estivesse escrito: por favor, manipule incorretamente, ou manuseie sem cuidado. Seu conteúdo não seria apenas inquebrável, mas se beneficiaria dos impactos e de vários tipos de trauma. O frágil é o pacote que sairia, na melhor das hipóteses, ileso. O robusto sairia, na melhor e na pior das hipóteses, ileso. E o oposto do frágil é, portanto, o que fica, na pior das hipóteses, ileso. Denominamos tal pacote de antifrágil. O neologismo necessário por não haver nenhuma palavra simples ou composta nos dicionários que expresse o ponto da fragilidade reversa. Isso porque a ideia de antifragilidade não faz parte da nossa consciência, mas felizmente faz parte de nosso comportamento ancestral, de nosso aparato biológico, e é uma propriedade onipresente de todos os sistemas que sobreviveram. Para perceber o quanto o conceito é estranho à nossa mente, reproduza a experiência e pergunte por aí, na próxima reunião, piquenique ou assembleia pré-motim, qual é o antônimo de frágil, e especifique insistentemente que você quer dizer exatamente o contrário, algo com propriedades e consequências opostas. As prováveis respostas serão, além de robusto, inquebrável, sólido, bem construído, resiliente, forte. Algo à prova de alguma coisa. Digamos, à prova da água, à prova de vento, à prova de ferrugem, a menos que eles tenham ouvido falar deste livro. Mas estarão errados. E não são apenas os indivíduos, mas ramos de conhecimento que ficam confusos com o conceito. Este é um erro cometido em todos os dicionários de sinônimos e antônimos que encontrei. Outra maneira de entendê-lo, uma vez que o oposto de positivo é negativo e não neutro, o oposto da fragilidade positiva deveria ser a fragilidade negativa. Daí a minha denominação, antifragilidade, e não neutra, que apenas transmitiria a robustez, a força e a inquebrantabilidade. De fato, quando se escrevem as coisas matematicamente, antifragilidade é a fragilidade com um sinal negativo à frente. Esse ponto cego parece universal. Não há uma palavra para antifragilidade nas principais línguas conhecidas, modernas, antigas, coloquiais ou em gírias. Até mesmo o russo, a versão soviética e o inglês, padrão do Brooklyn, não parecem ter uma designação para antifragilidade, confundindo-a com robustez. Não temos um nome para metade da vida, a metade interessante da vida. Por favor, cortem minha cabeça. Se não temos um nome comum para antifragilidade, podemos encontrar uma equivalência mitológica. A expressão de inteligência histórica através de fortes metáforas. E uma versão de um mito grego reciclado pelos romanos. O tirano siciliano, Dionísio II, faz com que o adulador cortesão, Damocles, desfrute do luxo de um grande banquete, mas com uma espada pendurada sobre sua cabeça, amarrada ao teto, com um único fio de cabelo, da cauda de um cavalo. O fio de cabelo de um cavalo é o tipo de coisa que acaba se rompendo sob pressão, seguindo-se de uma cena de sangue, gritos estridentes e o equivalente às antigas ambulâncias. Damocles é frágil.
É apenas uma questão de tempo até que a espada o atinja. Em outra lenda antiga, dessa vez, a reciclagem grega de uma antiga lenda semita e egípcia, encontramos Fênix, o pássaro com cores esplêndidas. Sempre que é destruída, ela renasce das próprias cinzas, retornando a seu estado inicial. A Fênix vem a ser o antigo símbolo de Beirute, a cidade onde cresci. Segundo a lenda, Berytus, o nome histórico de Beirute, havia sido destruída 7 vezes quando estava quase completando 5.000 anos. E renasceu 7 vezes. A história parece convincente, pois eu mesmo testemunhei o 8º episódio. O centro de Beirute, a parte antiga da cidade, foi completamente destruído pela 8ª vez durante o fim da minha infância, graças à brutal guerra civil. Também presenciei sua 8ª reconstrução, mas Beirute foi, em sua versão mais recente, reconstruída de forma ainda melhor do que a anterior, e com uma ironia interessante. O terremoto de 551 a.C. havia enterrado a escola romana de direito, que foi descoberta como um bônus da história durante a reconstrução, com arqueólogos e incorporadores trocando insultos públicos. Isso não é Fênix, mas algo além do robusto, o que nos leva à terceira metáfora mitológica, Hidra. Hidra na mitologia grega é uma criatura similar a uma serpente que habita o lago de Lerna, perto de Argos, e tem inúmeras cabeças. Cada vez que uma delas é cortada, 2 voltam a crescer. Assim, ela aprecia o dano. A Hidra representa a antifragilidade. A espada de Damocles exprime o efeito colateral do poder e do sucesso. Não se pode subir ao poder e governar sem enfrentar perigo contínuo. Alguém trabalhará ativamente para derrubá-lo. E, assim como a espada, o perigo será silencioso, inexorável e descontínuo. Ele cairá abruptamente após longos períodos de silêncio, talvez no exato momento em que já se esteja acostumado com ele e já se tenha esquecido de sua existência. Os cisnes negros estarão lá para atingi-lo, pois agora você tem muito mais a perder. Um custo pelo êxito e pelo crescimento. Talvez uma penalidade inevitável pelo sucesso em demasia. No fim, o que importa é a força da corda, não a riqueza e a pompa do jantar. Mas felizmente, essa é uma vulnerabilidade identificável, mensurável e remediável para quem quiser ouvir. Toda a razão de ser da tríade é que, em muitas situações, podemos mensurar a força da corda. Além disso, reflita sobre como esse crescimento, seguido por uma queda, pode ser nocivo para a sociedade, já que a queda do convidado do jantar, em resposta à queda da espada de Damocles, trará o que hoje chamamos de danos colaterais, prejudicando outras pessoas. O colapso de uma grande instituição, por exemplo, terá efeito sobre a sociedade. A sofisticação, ou uma determinada espécie de sofisticação, também traz fragilidade para os cisnes negros, à medida que as sociedades vão ganhando em complexidade, com uma sofisticação cada vez mais de vanguarda e com mais especialização, tornam-se mais e mais vulneráveis ao colapso. Essa ideia tem sido mencionada de maneira brilhante e convincente pelo arqueólogo Joseph Tainter. No entanto, isso não precisa ser assim. É dessa forma apenas para aqueles que não querem passar para a etapa seguinte e compreender a matriz da realidade. Para contrabalançar o sucesso, é preciso uma dose elevada de compensação de robustez e até mesmo altas doses de antifragilidade. Você deseja ser Fênix ou, talvez, Hidra. Caso contrário, a espada de Damocles cairá sobre você. Sobre a necessidade da nomeação. Sabemos mais do que acreditamos saber, muito mais do que somos capazes de articular. Se nossos sistemas formais de pensamento depreciam o natural e, de fato, não temos um nome para a antifragilidade, e lutamos contra o conceito sempre que usamos nosso cérebro, isso não significa que nossas ações o negligenciem. Nossas percepções e intuições, conforme expressas em ações, podem ser superiores ao que conhecemos e tabulamos,
discutimos com palavras e ensinamos nas salas de aula. Teremos amplas discussões sobre esse assunto, particularmente com a potente noção do apofático, o que não pode ser dito explicitamente ou diretamente descrito em nosso vocabulário atual. Assim, por enquanto, analisemos esse curioso fenômeno. Em Through the Language Glass, o linguista Guy Deutscher relata que muitas populações primitivas, quando não são daltônicas, têm designações verbais para apenas 2 ou 3 cores. Porém, quando submetidas a um teste simples, elas conseguem combinar os conjuntos com suas cores correspondentes. Conseguem detectar as diferenças entre as diversas nuances do arco-íris, mas não expressam isso em seus vocabulários. Essas populações são culturalmente, embora não biologicamente, daltônicas. Da mesma forma, somos intelectualmente, porém não organicamente, cegos à antifragilidade. Para perceber a diferença, basta considerar que o termo azul se faz necessário para a construção de uma narrativa, mas não quando nos envolvemos em uma ação. Isso não é amplamente divulgado, mas muitas cores que consideramos rotineiras não tiveram nome por muito tempo e eram desprovidas de títulos nos principais textos da cultura ocidental. Os textos mediterrâneos antigos, tanto gregos quanto semitas, também tinham vocabulário reduzido de um pequeno número de cores, polarizados em torno da escuridão e da luz. Homero e seus contemporâneos estavam limitados a umas 3 ou 4 cores principais: preto, branco e alguma parte indeterminada do arco-íris, muitas vezes enquadrada como vermelho ou amarelo. Entrei em contato com Guy Deutscher. Ele foi extremamente solícito e destacou que os antigos careciam de palavras, até mesmo para algo tão elementar quanto azul. Essa ausência da palavra azul no grego antigo explica a referência recorrente de Homero ao mar de vinho escuro, que tem sido bastante intrigante para os leitores. Curiosamente, foi o primeiro-ministro britânico, William Gladstone, quem primeiro fez essa descoberta, na década de 1850, e foi injusta e levianamente criticado por isso pelos jornalistas habituais. Gladstone, grande estudioso, escreveu, durante seu interregno entre os cargos políticos, um impressionante tratado de 1.700 páginas sobre Homero. Na última sessão, Gladstone comentou sobre essa limitação no vocabulário de cores, atribuindo nossa sensibilidade moderna para muito mais nuances de cor ao treinamento intergeracional do olho. Mas, independentemente dessas variações de cor na cultura da época, demonstrou-se que as pessoas eram capazes de identificar as nuances, a menos que fossem fisicamente daltônicas. Gladstone foi um indivíduo admirável em muitos aspectos, além de sua erudição, força de caráter, respeito para com os fracos e alto nível de energia, 4 atributos muito atraentes. Para mim, respeito pelos fracos é a segunda qualidade mais atraente, atrás apenas de coragem intelectual. Ele demonstrou uma notável presciência. Gladstone descobriu o que poucos em sua época ousaram propor, que a Ilíada corresponde a uma história verdadeira. A cidade de Troia ainda não havia sido descoberta. Além disso, ainda mais presciente e de grande relevância para este livro, ele insistia em um orçamento fiscal equilibrado. Déficits fiscais já provaram ser uma das principais fontes de fragilidade nos sistemas sociais e econômicos.